Senhoras e senhores, estamos iniciando mais um diálogo espírita, a doutrina espírita passada a limpo. E neste momento, todos nós, em oração, vamos pedir a Deus, pelo Jesus, que é o nosso guia e mestre aqui da terra, para que ilumine os corações de todos nós. E pedimos hoje especialmente para os nossos governantes, de todos os países, de todos os estados, de todos os municípios e de todas as casas. Sim, aqueles que se dizem governantes, que comandam, seja o casal, seja um, enfim, que recebam a luz de Jesus. Porque a luz de Jesus realmente ilumina, esclarece e dá a oportunidade de acertarmos o passo para caminharmos em sua direção, na direção do Altíssimo, que está junto de nós em todos os momentos, porque nós vivemos no meio dele, desta grande bolha que é o planeta e que é o universo, que é comandado por esse Deus maravilhoso, amoroso e justo. Muita luz e muita paz, que assim seja. Por falar em luz, aqui o título da lição de hoje, irmãos, ante a luz da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mais uma lição do Cristo. João, capítulo 8, versículo 32. Emmanuel exemplifica, explica. A palavra do Mestre é clara e segura. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pelas verdades provisórias, de que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Muitos em política, filosofia, ciência e religião se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la, quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Sensacional. Muitos aceitam a verdade, estendem-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante no eterno bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Só existe verdadeira liberdade, na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Observa, desse modo, a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Mas que tal? Irmão Jussi, depois de mais uma lição crística, o que o irmão achou no Evangelho para nos explicar? João estava iluminado quando fez o seu testamento, né? Porque capturou ensinamentos maravilhosos de Jesus. É o último apóstolo
Depois é o último a desencarnar, né? É o último. É o último. Bom, Antônio, também foi Jesus que disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém irá ao Pai sem passar por mim. Podia ser uma frase de efeito, mas em se tratando de quem a pronunciou, de qual era o objetivo desta criatura, qual a sua grandeza, Jesus não veio para falar bonito, veio para nos ensinar um caminho. De fato, a verdade, ela nos liberta. Mas qual a verdade que nos liberta, Antônio? Aquela que nós aprendemos nos bancos escolares, nos debates políticos, nas relações sociais, ou aquilo que nos ensina a nossa melhor forma de viver, segundo os ensinamentos de Jesus, da doutrina espírita, e que nos remete à nossa origem, à nossa criação, e que nos dão um norte sobre para onde iremos. Então, Antônio, eu fiquei assim, bastante dividido na hora de escolher o tema do Evangelho. E vou colocar para ti. Porque se nós pegarmos o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, lá Jesus fala, perguntado sobre qual o maior mandamento da lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma e de todo o teu entendimento, este o maior e primeiro, e o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Contém toda a lei e os profetas. Qual a verdade que Jesus veio nos ensinar, Antônio? A lei de Deus. A lei de Deus está posta nesses dois mandamentos. Mas aí tu vai no capítulo 17, Antônio, sede perfeitos. Bom, esse vale para tudo. E tu encontrarás lá, né? Depois dos Espíritos explicar que a perfeição não era igualar os filhos ao Pai, mas dar um entendimento de superioridade relativa, que a perfeição que nós estamos buscando passava por: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vós têm ódio, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Eu diria que é a mesma coisa, né? Mas os dois capítulos servem para a nossa reflexão, Antônio. Porque a lei do amor, ela é abrangente. E ela, inclusive, no início da explicação dos Espíritos, nos dá a ontologia do crescimento do ser humano neste processo evolutivo. Quando ela diz que nós, no início, éramos só instinto, né? E ela vai traçando um caminho que se constitui hoje, a nossa compreensão. Hoje nós já somos sentimento, temos capacidade de sentir, né? Falta chegar lá no amor. Falta chegar no amor, e aí eu volto ao título e a frase de Jesus. É a verdade que liberta, Antônio. É a verdade que liberta. A semântica da religiosa prega naquela seita ou naquela religião que a verdade está ali. E essa verdade libertará. Da outra, do mesmo jeito.
Mas se Jesus disse, conhecereis a verdade verdadeira, ela vos libertará. Ele não diz verdade verdadeira, eu coloquei aqui. A verdade de Jesus é a única verdadeira. Mas não é a verdade que o homem está pregando por aí afora. Uma verdade que coloca em desarmonia seres humanos, que coloca cisânia entre seres humanos, povos, não é verdade. É uma verdade falsa. É falsa essa verdade. A verdade nunca vai ser um contra o outro. A verdade de Jesus nunca foi essa. A liberdade, a verdade que liberta é a verdade do amor puro. Não o amor que mata, o amor que judia, o amor que maltrata. Não é esse amor. É o amor que uma mãe real, verdadeira, tem para com seu filho. Essa é a verdade que liberta. Esse é o amor que liberta. Essas verdades que nós temos que buscar. Não a verdade da palavra de um homem, mas a verdade de Jesus. Vamos lá no Cristo. Eu sempre gosto de falar lá no Cristo, antes do ano 300. Vamos lá no anticristo. O Cristo histórico. Vamos buscar sempre dentro de nós o Cristo histórico. Não o Cristo que foi inventado depois pelos homens. Foi muita invenção do Cristo por esse mundão. Vamos buscar esse Cristo. E essa verdade vai nos libertar assim. Que nós vamos conhecer este amor que está faltando lá no píncaro da glória. Está faltando para cada um de nós na humanidade sofredora. Um dos grandes males que nós estamos acometidos como humanidade é querer estabelecer ilhas de verdade segundo o nosso ponto de vista. Aí vem o ponto de vista. Aí, ó. O que acontece? Nós nos especializamos intelectualmente em política, em filosofia, em ciência e religião e não vivemos a lei do amor. Esta nossa especialização, ela é material e insuficiente para que se transforme na verdade translúcida que o Antônio acabou de referir. A verdade que vem de Deus, ela é translúcida. Quando nós a recebemos e colocamos o nosso conhecimento sobre ela, nós botamos uma cor. Ela não é mais translúcida, ela tem a cor do nosso entendimento. Isso se expandiu de tal forma que em cada canto deste planeta tem um irmão de caminhada de posse da verdade. Não devia ser assim, Antônio. Não Isso se tornou dissociativo. Prisioneiros do ponto de vista. Prisioneiros do ponto de vista. Desarticulou. Queridos irmãos, estudar sempre é importante. Conhecer sempre é importante. Não ocupa lugar, nunca. Agora, quando nós estudamos e esse estudo sobe para a cabeça, agora eu conheço a verdade. E essa verdade é a verdade. E tu desconhece a verdade do outro, que pode ser a verdade real. Tu desconhece ele, tu deixa de ser humilde para ser um orgulhoso, trabalhando em nome do Senhor. Em nome do Senhor tu trabalha desconhecendo aquele do teu lado. Desconhecendo lá da tua casa, lá no teu regaço familiar, a tua família que está em sofrimento muitas vezes. Isso é orgulho. E com o teu conhecimento sobe para a cabeça, tu fica com o ego lá em cima, que chama-se egoísmo, porque tu tem conhecimento. Mas que está dentro do teu coração esse conhecimento? Leva para o teu coração sempre, leva para o teu próprio bem. Não precisa dizer que tu tens conhecimento, haja sim, dando o exemplo do conhecimento, do amor real. E não dizer, eu conheço porque eu li tal, eu sei tal. É tão verdadeiro isso, que no início, o Espiritismo, que é ciência e filosofia, teve dificuldade de admitir, e Kardec confessa isso, o seu lado religioso. Porque as religiões se postaram de tal forma dogmáticas, e sacramentais, que
distanciaram-se da verdade. E umas das outras. E o Espiritismo assentado, e já tem 1,5 século do seu começo, se fortaleceu, cresceu, se estabeleceu, e hoje nós, adeptos, já temos coragem de dizer com tranquilidade que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião, mas não religião sob o aspecto tradicional, sob o aspecto de ligados a Deus, sem intermediário, a não ser Jesus, sem dogmas, sem paramentos, sem essas estruturas que acabam prevalecendo sobre a verdadeira finalidade de nós estarmos aqui, que é a verdade da nossa reforma íntima e de conhecer a nós mesmos. É isso que Deus quer de nós, Antônio, que nós possamos dignificar e confirmar a nossa essência divina. E nós temos dificuldade de fazer. Ah, sim, sim. Fala muito e age pouco. Nós estamos falando bastante, temos que agir também. Fala muito e age pouco. Isso aí. Nós temos que falar e agir, mas eu sempre gosto de dizer assim, ó, o exemplo sempre vem de dentro de mim. Dentro de mim. Ante a luz da verdade. Essa verdade tem que desabrochar em mim a humildade. Em primeiro lugar, a humildade. Desabrochar em mim a luz da humildade. Se eu conhecer, não importa, mas o meu conhecimento é para o bem. O eterno bem que eu preciso fazer. Sempre eu preciso fazer. Essa é a grande verdade, fazer o eterno bem. O que é o eterno bem? Às vezes dizer alguma coisa, às vezes não dizer nada. Se for para magoar, eu não digo. Se for para ofender, eu não digo. E se eu for que ter que dizer, eu vou dizer para a pessoa pessoalmente. Vamos olhar olho no olho e conversar com ela. Pessoalmente. E não espalhar aos 4 ventos uma coisa que tu nem sabe se é. Nem sabe se é. E dentro desse contexto, Antônio, do amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, que Jesus disse que é toda a lei, e é. E todo o entendimento. E todo o entendimento, e é. A maioria de nós não tem nenhuma dificuldade de amar a Deus. Mas tem também. E tem também. E tem também. Porque uma pedra ali no caminho eu já maldigo. Sim. Mas tem menos no segundo mandamento. Ah, sim. Esse é o pior. No segundo mandamento nós temos muito mais dificuldade. Mas daí eu pergunto, meus irmãos e amigos, para amar a Deus sobre todas as coisas, eu tenho que amar o meu próximo, porque Deus está em mim e está também no meu próximo. Aí que é o detalhe. Se eu não amo o meu próximo, eu não amo a Deus. Tu falhou com o primeiro mandamento. Falhou o primeiro mandamento. Então nós estamos ainda numa fase primária, é verdade. Nós estamos nos testando como seres divinos, mas o que prevalece em nós são as reações atávicas, materiais, egóicas. Por isso que a Terra é uma planície de dor e sofrimento, Antônio. Ainda. Concordo. Ainda a Terra porque nós somos ainda assim. Só vai mudar com a mudança geral que nós começarmos a empreender. Isso, mas aí que está o grande detalhe. A gente sempre pensa no outro, né? Pensa no todo, no grande conjunto. Vamos repetir sempre isso aqui. Não é o grande conjunto que muda, é cada um. Um grande hábito que nós criamos como seres sociais, humanos então, sim, Antônio, é procurar responsabilização de atos em outros. Em outros. Sim. Estamos buscando o responsável por este buraco, por esta enchente. Pode ver as pessoas falando lá, enchente invadiu a sua residência, é uma tragédia. Né? Mas nós vamos procurar um culpado, né, para esse evento e, se possível, alguém humano, né, que possa ser responsabilizado e nos indenizar.
Sim. Não há uma análise sobre por que essas coisas estão acontecendo. Não, qual é o motivo do clima estar tão... qual é a minha responsabilidade nisso? Vamos para a pedra de novo? Vamos para a pedra. Eu tropeço naquela pedra, eu machuco meu dedo, quebro meu dedo lá, machuco, sai sangue, eu olho para aquela... Quem colocou essa pedra aqui? E um palavrão. Quem colocou essa pedra aqui? Sempre é alguém que colocou. Não sou eu que não vi a pedra, não sou eu que não desviei da pedra. Não, sabe, eu bati o meu carro, que velocidade tu andava? O culpado é outro, ele atravessou da minha frente, mas que velocidade tu andava? Acima da normal, acima daquela que eu deveria andar. E quando acontece uma desgraça com alguém, porque está cheio de desgraça espalhada nesse planeta, a gente fica semanas comentando, meio faceiro, a desgraça dos outros. Pode uma coisa dessa? Não. Tem que orar por aqueles que estão cometendo isso, porque eles precisam desse entendimento e da oração. Eles estão em grande sofrimento, gente. Não são maus por natureza, ninguém é mau por natureza. Foi a contingência, foi a educação dada. Tudo isso não tem partido, não tem nada, é do ser humano. E o ser humano precisa ser educado dentro da barriga da mãe para a verdadeira cidadania, que é conhecer os seus deveres depois dos seus direitos. Para encerrar, Jussi, com as tuas últimas. Antônio, e aí eu lembro que nós temos essa facilidade e temos ao mesmo tempo alguém que veio nos ensinar uma verdade. E certa feita, quando foi pego uma mulher adúltera, e a lei de Moisés mandava apedrejá-la até a morte, ele compassivamente perguntou para os julgadores, o povo que se aglutinava em torno dela para executar a sentença que Moisés havia estabelecido, da lei, né? Que a lei estabeleceu. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Ninguém teve coragem de fazê-lo. Não está na hora de nós ocupar esta verdade no nosso dia a dia? Essa é uma pergunta que eu vou deixar no ar para que a gente possa refletir durante a nossa semana. Porque, de verdade em verdade, claudicantemente, nós estamos tentando seguir Jesus. Que não seja somente compreendendo as suas lições, que seja nos comprometendo com o ensinamento na prática do nosso dia a dia, percebendo o sentido da vida, e crescendo com o burilamento dos nossos defeitos que cada um de nós pode fazer. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, por ter levantado novamente o véu da nossa ignorância, sacudido a nossa poeira e nos colocado novamente na estrada iluminada que Tu construíste para nós. Há de vir o tempo, Senhor, que nós poderemos justificar com nossa atitude, com nosso comportamento, todo o amor que Tu exerce sobre todo nós, humanidade terrena. Muito obrigado, Senhor, que assim seja.